as coisas de Deus, elas são muito surreais, né? Porque Deus já tem falado comigo no meu coração sobre uma palavra, né? E então, assim, é sempre Deus que prega, né? A gente só é um instrumento, a gente só é usado. É sempre a mensagem dele. E então, Deus já vem falando comigo, muito comigo sobre algo, né? Sobre a questão da identidade, sabe? Eu sei que às vezes é um tema um pouco batido a gente falar sobre identidade, né? A gente debater sobre isso. Só que, cara, assim, Deus tem falado muito comigo sobre isso. E eu não sei como é que Deus fala com vocês, né? Que são pregadores também. Tem gente que já tem uma palavra pronta sobre isso, né? Quando Deus dá um tema, assim, já dá a palavra junto e tal. Comigo não é assim, não. Comigo ele dá um tema, ele dá algo, e aquilo ali fica martelando na minha mente o tempo todo. Aí eu tenho que ir para a Bíblia, eu tenho que estudar, tenho que ver, cara, o que Deus quer falar comigo, sabe? E aí o Espírito Santo vai me orientando, né? E a palavra surge, assim, a palavra brota. É muito engraçado o processo da criação do sermão, né? Pelo menos comigo é muito engraçado. Eu choro, rio, tenho várias emoções ao mesmo tempo. E, cara, eu quero falar sobre identidade, mas eu quero, antes de entrar na palavra propriamente dita, eu vou pregar no Salmo 116, né? Mas eu queria compartilhar com vocês da onde Deus começou a falar comigo sobre essa palavra de identidade, né? Que foi lá em Mateus, capítulo 10, né? Mateus, capítulo 10, versículo 2. Não, versículo 3. Não é nem um versículo inteiro, é só uma parte, uma pequena parte desse versículo. Aqui, para quem não sabe, é a listagem, né, dos apóstolos. E quando Mateus ele vai se referir a ele mesmo, ele fala Mateus, o publicano. Né? Para quem não sabe a história de Mateus, Mateus ele foi. O nome dele de nascimento era Levi, né? E ele era publicano. O que é um publicano? Um publicano é um coletor de impostos. Para quem não sabe, Israel foi uma província romana, né? Jerusalém foi uma província romana, e a capital romana ela coletava impostos das suas províncias para ficar cada vez mais forte financeiramente. Né? Então era uma extorsão, né? O Império Romano chegava até determinada cidade e falava assim: olha só, vocês estão muito fraquinhos, o exército de vocês é muito fraco, não tem como você se defender dos perigos, tudo mais. Então, o que você faz? Você pode se aliar a gente e a gente protege vocês. Em troca, vocês pagam um imposto para a gente, tudo mais. É como a gente chama hoje popularmente de milícia, né? Na época era Pax Romana. Então, o coletor de imposto, ele era uma pessoa daquela região que coletava, que cobrava os impostos, né, dos seus conterrâneos, e então ele era funcionário do Império Romano, recebia muito bem por isso, mas era considerado um traidor pelos seus amigos, vamos dizer assim, pelos seus conterrâneos. E Levi, ele era coletor de impostos, mas quando ele tem um encontro com Deus, ele deixa, né, de ser coletor de impostos e passa a seguir Jesus onde quer que Cristo faz, passa a ser discípulo de Cristo. E também troca de nome, passa a se chamar Mateus. Mas o mais curioso é que ele recebe uma nova identidade, mas ele não deixa de citar a antiga, sabe? Porque quando eu tenho um objetivo na minha vida e alcanço esse objetivo, eu jamais posso esquecer de onde eu vim. Né? Quando eu tenho uma nova identidade em Deus, eu jamais posso esquecer de quem eu era antes, do que Deus fez comigo, sabe? Da mudança que Deus causou na minha vida. E Mateus ele faz questão de falar isso. Mateus, o publicano, ele se refere a si próprio como Mateus, o publicano. Porque hoje eu sou Mateus, hoje eu sou discípulo de Deus. Mas
onde eu sou discípulo de Jesus, mas eu só apenas sou discípulo de Jesus, porque lá no passado eu era publicano e Jesus Cristo mudou a minha forma de pensar, uma forma de agir, minha forma de viver a minha vida, sabe? Isso, cara, eu fiquei olhando desse trecho bem pequeno assim várias e várias vezes, né? E por muito tempo. E aí eu fico pensando, cara, quem garante, né? Assim, o que garante que eu sou quem eu digo que eu sou? Assim, onde nós moramos, onde nós vivemos no mundo, o que garante quem eu sou é o meu documento, é meu RG, meu CPF, beleza. Mas em Deus, no mundo espiritual, o que garante que eu realmente me comporto, tenho atitudes e de um filho de Deus, né? Que justifique essa identidade que eu tenho, sabe? E eu fiquei me perguntando sobre isso. Eu falei, cara, beleza, como é que eu posso garantir que eu sou quem eu digo que eu sou no mundo espiritual? Porque no mundo espiritual não tem CPF, né? No reino de Deus não tem RG, não tem nada disso. Mas o que que garante? E aí eu lembrei do Salmo 116, né? Eu já preguei o Salmo 116 num dos ciclos do IGN, e, cara, isso só me prova o quanto que a palavra de Deus ela realmente é viva e eficaz, porque às vezes do mesmo texto você pode tirar várias reflexões, né? E ela pode ser eficaz para uma dificuldade que você está passando naquele momento, lá na frente, ela pode ser eficaz para uma outra dificuldade que você está passando, tudo dentro do mesmo texto, porque você lê com auxílio, né, de quem escreveu, você lê com auxílio do Espírito Santo. E o Salmo 116, para quem não, uma curiosidade, né? O salmo no hebraico é tzirlim, e tzirlim significa canções, né? Então a gente tem salmos, a gente tem canções de vários tipos. Nós temos canções de lamento, como o Lucas citou anteriormente. Nós temos canções, né, de gratidão, nós temos canções de alegria, nós temos canções de desespero, nós temos canções de louvor a Deus, né? E a maioria dos salmos foi escrito por Davi. Alguns salmos foi escrito por Salomão. Asaf também escreveu alguns salmos. Porém, existem alguns que a gente não tem, a gente não consegue identificar quem é o autor, a gente não tem conhecimento de quem é o autor. E o Salmo 116 é um desses salmos. A gente não pode afirmar com certeza quem é o autor, né, do Salmo 116. Alguns teólogos acreditam que foi Davi, por conta de todo o histórico que Davi tem, né? Davi conquistou toda a Terra Prometida. Davi não teve nenhuma derrota militar. E isso não é só a Bíblia que prova. Existem documentos históricos, objetos históricos também que atestam a existência de Davi. Inclusive, isso prova cientificamente a existência de Davi e que dizem que ele era um grande rei, né, que foi um grande rei, né, que ele conquistou muita coisa, né? Então, alguns teólogos atribuem o Salmo 116 a Davi, mas eu, Caio, prefiro uma outra linha teológica que atribui o Salmo 116 ao rei Ezequias, né? O rei Ezequias, na minha opinião, depois de Davi, ele foi o melhor rei que Israel teve. Ele fez aquilo que o Senhor aprova, né? Israel cresceu, Israel não, Jerusalém, né? Judá, vindo de Judá, cresceu muito com o reinado, durante o reinado de Ezequias, né? Ele foi o 13º rei, ele foi filho de Acais. Durante o reinado de Acais, ele já ajudava seu pai no reinado, mas aos 25 anos ele assumiu o reino de Judá de maneira absoluta. Só o pai dele morreu e ele assumiu de maneira absoluta. E ele teve duas situações na vida dele que atestaram que ele era, assim, que ele mostrou realmente a identidade dele, que era servo do Senhor, que era filho de Deus. Quando ele tinha 39 anos, ele teve. As duas situações aconteceram quando ele tinha 39 anos. A primeira situação foi uma invasão iminente, né, um perigo de invasão iminente do rei Senaqueribe. Para quem não conhece, o rei Senaqueribe ele foi o rei da Assíria.
né? O povo de Israel ele é dividido entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, né? Por conta lá da briga entre com Roboão e tudo mais, filho de Salomão, foi dividido. E a Assíria, ela colonizou o Reino do Norte. O Lucas falou sobre a Babilônia, que levou cativeiro o povo de Judá, o reino de Judá. A Assíria colonizou o Reino do Norte. E a forma de colonização, de domínio dos assírios, era destruir a cultura, destruir o costume daquele povo. Então, eles se misturavam, né? Tinham relações sexuais e tudo mais e tal. Isso causava uma miscigenação. E os costumes, a crença, tudo isso era perdido com o passar do tempo. Tanto é que os judeus eles tinham um preconceito muito grande com os samaritanos, né, dizendo que eles não eram judeus puros, justamente porque eles eram, justamente por conta dessa miscigenação. E o rei Senaqueribe, ele tentou também invadir Judá, o reino de Judá. E ele envia uma carta, né, para o rei Ezequias, dizendo: olha só, Ezequias, eu vou lutar contra você, eu vou invadir o seu reino, eu vou te destruir, eu vou destruir o seu povo, eu vou acabar com o seu reino e tudo mais, e ele vai sitiar a cidade, o reino de Judá. E assim, o estado de sítio é muito interessante, porque naquela época a economia de uma cidade ela se dava pelo comércio itinerante. Então os mercadores iam até as cidades, vendiam seus produtos, e isso fazia a economia girar, né, e tudo mais. Então o estado de sítio ele fechava essas rotas, e então a cidade entrava num colapso financeiro, né? E a única escapatória que a cidade tinha era sair e enfrentar o exército que estava sitiando. Mas enfrentar numa situação, tipo assim, com o psicológico abalado, passando fome, entre outras coisas. Então, ele já estava começando a sitiar Jerusalém, e ele via essa carta para Senaqueribe, para Ezequias, e eu imagino o desespero de Ezequias na hora que ele lê a carta, né? Porque ele pensa, cara, esse exército é muito mais poderoso que o meu, sabe? Eu não tenho como bater de frente com ele. E aí eu fico imaginando Ezequias aí conversando com os seus conselheiros e tudo mais e tal. Ele falou assim: ah, quer saber, cara? Eu vou orar para Deus, sabe? E assim, eu faço tudo que Deus aprova, ele tem nos abençoado, o nosso reino tem crescido. Por que então que dessa vez vai ser diferente? Eu vou orar para Deus. Ezequias ora, pede a Deus, e Deus envia um anjo, né, contra o exército de Senaqueribe, e esse anjo mata mais de 185 mil soldados, destrói o exército de Senaqueribe. E aí eu fiquei pensando na atitude de Ezequias, sabe? Porque, assim, não adianta nada, cara. Eu lembrar que eu sou filho de Deus, eu lembrar que eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se eu não tomo uma atitude em relação a isso, sabe? Poxa, eu sei que eu sou filho de Deus, pô, mas eu não oro. O que adianta? Não dá nada. Ah, eu sei que eu tenho objetivos, eu tenho planos e projetos, pô, mas eu não corro atrás para realizar, sabe? Eu fico esperando as coisas caírem do céu. Cara, não vai conquistar. Você não vai conseguir enquanto você não se mexer, sabe? Se coçar. As coisas não vão cair do céu. Cair do céu é chuva e só. E o Satanás. O Satanás também caiu do céu. Só, sabe? Deus abençoa aquele que corre atrás, aquele que batalha, aquele que faz por onde. E no mundo espiritual, Deus abençoa aquele que ora, aquele que lê a palavra dele, aquele que tem intimidade com ele, sabe? Aquele que vive em santidade. É esse que Deus abençoa. E essa atitude nos faz recuperar, nos faz ter consciência da nossa identidade em Deus, sabe? Parece que tem pessoas, cara, que tá numa situação de dificuldade e, tipo assim, fica olhando para a parede, esperando o tempo passar. Cara, não vai acontecer nada. Quer dizer, vai acontecer sim, vai piorar. Vai piorar.
enquanto você não tomar uma atitude de orar, de pedir a Deus e correr atrás dos seus objetivos, meu querido, nada vai mudar. E Ezequias, ele lembrou que ele era servo do Senhor, que o Senhor estava com ele tomou uma atitude, colocou seu joelho no chão, orou e Deus agiu. Uma outra situação que ele passou também foi quando ele teve uma doença. E o profeta Isaías foi até o leito de morte dele, o leito de morte, foi até o quarto dele e falou assim: olha só, Ezequias, tu vai morrer, cara. O Senhor mandou falar que tu vai morrer. Ajeita tua casa aí, arruma teus BO aí, que tu vai morrer. E vai embora. Fala assim, fala isso e vai embora. E Ezequias falou assim: caraca, mano, e agora? Aí vem. Falou assim, cara, eu sou filho de Deus. E ele toma uma atitude, ele coloca o joelho dele em oração, se coloca de joelhos e começa a orar. E Deus atende a oração de Ezequiel meio que instantâneo. E antes do profeta Isaías sair do palácio, Deus manda Isaías voltar, falar assim, ó, volta lá, que eu ouvi o clamor do meu servo e eu vou atender o pedido dele. Então Isaías volta, fala com Ezequiel, olha só, Ezequiel, Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua oração. E ele vai te conceder mais 15 anos de vida. Cara, Ezequias tomou uma atitude. Não é só porque você é filho de Deus que você vai, tipo assim, necessariamente vai ter sucesso. Você só vai ter sucesso porque, além de você ser filho de Deus, você tomou uma atitude, você correu atrás, você se esforçou. Né? Tem uma frase que acho que é muito famosa, eu não gosto muito dela não, porque ela me soa um pouco herética, mas de vez em quando ela faz um pouco de sentido, que é, cara, você faz a sua parte e Deus faz a dele. Pô, não, é questão, cara, você tem que reagir. Não vou falar para você botar um cropped, não, mas você tem que reagir, sabe? Correr atrás, se esforçar. E foi isso que Ezequias fez. Ele correu atrás, ele se esforçou, ele colocou o joelho dele no chão, orou a Deus, tomou uma atitude e ele foi abençoado, sabe? Às vezes a nossa consciência, ela ela nos sabota muito, sabe? E a gente pensa, pô, cara, eu não vou fazer isso daqui não, eu sou incapaz, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho condições psicológicas de aguentar essa situação. Eu não tenho condições físicas de passar por isso. Mas assim, velho, se você está passando por isso daí é porque Deus permitiu que você passe, sabe? E se você lhe permitiu é porque Ele sabe que você é capaz. Porque Deus não nos dá fardos os quais nós não conseguimos carregar. Ele sabe que você é capaz. Então você vai passar sim. E Deus vai ser glorificado nisso. Mas você vai passar tomando atitudes, correndo atrás, se esforçando, confiando em Deus que Ele vai fazer, sabe? Mas fazendo o teu também. Aqui Ezequias, eu acredito que seja Ezequias que escreveu, ele diz no versículo 12 do capítulo 116, né? O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Cara, são tantos os benefícios que Deus deu a Ezequias, sabe? Que ele fica perguntando, cara, o que darei eu ao Senhor? Normalmente, quando a gente pergunta esse tipo de coisa, por exemplo, a gente vai no aniversário de um amigo, a gente, poxa, o que eu compro? O que eu vou dar para o fulano? Significa que a gente tem opção, né? Se a gente tem opção, a gente pensa em algo bom para dar. Aqui o salmista é a mesma coisa. Que darei eu ao Senhor? Significa que ele tem muitas coisas. Deus abençoou tanto ele que ele tem muitas coisas. E não estou falando de questões materiais, não. Estou falando de bênçãos mesmo, de prosperidade espiritual, prosperidade de vida mesmo, sabe? Pode ser bem material também, ok. Mas não é esse o foco. Mas o que darei eu ao Senhor? É tanta coisa que Deus tem feito por mim, é tanta coisa que Ele tem me dado, que eu não sei como retribuir.
Mas ele responde essa pergunta. Ele responde da seguinte maneira: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cara, quando nós retribuímos, entre aspas, a Deus todo o bem que Deus nos faz, tudo aquilo que Ele nos ajuda, tudo aquilo que Ele nos concede, as bênçãos que Ele nos concede, nós que somos beneficiados por isso. Ele fala que erguerei o cálice da salvação. A salvação é um favor imerecido que Deus nos concede através do sacrifício do seu Filho. Cara, até quando nós mostramos gratidão a Deus, nós somos abençoados. Olha que maravilha! A gente só ganha. Cara, servir a Deus é muito bom. Sabe? E o cristianismo é a única religião, vamos dizer religião, mas é a única questão, o único pensamento que prega o seu Deus crucificado. E é nisso que a gente tem a vitória, sabe? Paulo fala lá em Filipenses 4:13, que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar qualquer tipo de dificuldade, mano, mas se eu tô com Deus, eu tô forte, porque é Ele que me fortalece, é Ele que me dá a capacidade de passar os momentos de dificuldades, pelas adversidades, é Ele. Mas Ele só me dá essa capacidade de passar por momentos difíceis mediante uma atitude minha, uma atitude que remete à identidade que eu tenho, à identidade de filho de Deus. Então, cara, corre atrás dos seus objetivos, confiando que Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Mas se você não fizer nada, você nunca vai alcançar aquilo que você almeja. Nunca. Nunca. Porque você não merece alcançar. E Deus não é injusto. Nessa questão existe a meritocracia. Deus não é injusto. Aquele que batalha, aquele que corre atrás, aquele que segue os seus sonhos, esse vai alcançar. E Deus vai estar com ele sempre e vai abençoá-lo. Não significa que Deus não vai estar com você. Ele vai estar, só que ele é justo. Então, os seus sonhos nunca vão deixar de ser sonhos. Nunca vão se tornar realidade. Só podem se tornar a partir do momento que você entender. Você tem que a sua identidade em Deus, ela é real, ela existe, mas a sua forma de demonstrar a identidade que você tem em Deus, né, é diferente da forma como nós temos nós temos de mostrar nossa identidade no mundo que vivemos através de CPF, de RG ou com algum tipo de documento. A forma de você demonstrar sua identidade em Deus é tendo uma vida com Ele, tendo atitude, correndo atrás, orando, lendo a palavra. E o meu desejo é que essa palavra possa tocar no seu coração e que Deus te abençoe. Amém.